porque às vezes as crianças descem, na hora de voltar elas perdem aquilo que nós passamos. Então não sei se já está preparado, senão a gente vai conversando um pouquinho. A gente vai passar umas fotos do evento que nós tivemos ontem, porque senão depois chega no final as crianças falam, passaram sem eu estar aí, então nós vamos passar agora para que todos possam acompanhar. Ontem nós tivemos um evento bastante agradável. Walter, quer falar alguma coisa? Não? Posso falar? Foi promovido pelo Ministério de Casais, integrando as famílias. Tivemos um passeio, fomos até a cidade de Itu. E lá na cidade de Itu pudemos ir à Fazenda do Chocolate, gastar um pouquinho assim pouco de dinheiro, né? Pouca coisa, mas gastar um pouquinho do nosso tempo, vendo a natureza, interagindo um pouco com as crianças, com os animais. Quando elas chegaram, a gente percebe como a gente está desacostumado à vida com a natureza, né? A primeira coisa que as crianças fizeram, e os adultos também, quando desceram do carro, foi o quê? Nossa, que cheiro horrível, né? Cheiro de animais, cheiro de fazenda mesmo, né? Mas depois eles passaram um tempo assim extremamente agradável. Depois fomos para o Parque do Varvito, um parque geológico, foi muito legal. Então tem algumas fotos que vão ser passadas. Léo, você pode ir passando aí. Nós tínhamos previsto mais ou menos 30 pessoas, estávamos acho que em 48. Tivemos um tempo assim bem agradável, foi muito legal. Tivemos crianças, adolescentes, jovens, adultos, foi muito bom. Fomos de carro, 45 minutos para chegar, para ir, depois 45 para voltar. Foi muito bom. Na hora dos nossos comes e bebes também tivemos grandes surpresas. Foi muito agradável. A folga. Oi, pode. Enquanto está passando aí. Ontem nós também desafiamos o pessoal a levar sua máquina fotográfica, né? Porque era tanta coisa bonita, e às vezes quando a gente não registra, a gente vai esquecer, mas com a máquina fotográfica a gente vai guardar. Então muita gente levou máquina e fotografou. Então aviso, até terça-feira, quem quiser participar do concurso de fotografia, pode mandar 2 fotos com o nome da foto. É chique o negócio. Não pode mandar só a foto, tem que dar o nome, né? Então o nome da foto e o nome do fotógrafo. Até terça-feira. Na quarta-feira nós vamos enviar para 2 profissionais da igreja que trabalham com fotografia, a Aline e o Eduardo. Então eles serão um júri que vão escolher 5 das melhores fotos mais bonitas. E pelo que eu vi tem bastante foto bonita e vai ser um páreo difícil, tá bom? Então até terça-feira envia pro contato@batistalivre.org.br. Contato é o e-mail da igreja. Tá bom? Fotógrafos de plantão que tiraram suas fotos, enviem as fotos, 2 fotos, seu nome e o nome das fotos, o tema das fotos. Tem também, para quem foi, um CD com todas as fotos do dia, tá bom? Então, pega depois o CD e depois de agosto a gente vai ter mais um passeio bacana, num lugar gostoso, a gente vai divulgar e aproveite, sempre são passeios bem, né, ricos. Muito bom. Agora preste atenção, nós temos 3 classes de crianças. Primeira classe, dos bebês até 3 anos aproximadamente, né, podem descer para a sua classe, as crianças não, os bebês apenas. E nós temos depois uma segunda classe, a segunda classe dos 4 aos 7 aproximadamente, essa classe também pode descer. A classe dos juniores fica aqui com a gente hoje, tá bom? Irmãos, pode liberar aí a projeção para a gente. Na semana passada nós começamos a falar sobre o tema esperança para viver, esperança para caminhar, esperança para o nosso dia a dia. Nós iniciamos, enquanto as crianças estão descendo, queria que a gente fazer uma pequena revisão daquilo que foi falado. A ideia seria que nós, quando falamos de esperança, geralmente a gente usa a cor verde, né? Verde, esperança. Na verdade,
eu pensei em uma cor um pouco mais viva, né? Cores relacionadas ao sol, cores quentes, que pudessem realmente reacender na nossa alma o sentido de esperança. Nós mostramos que muitas vezes nós assimilamos conceitos na nossa caminhada, e quando eu falo que nós assimilamos conceitos, estou falando que nós aprendemos coisas, quer seja na nossa família, no nosso ambiente profissional, na nossa vida cristã também, aprendemos coisas, e muitas vezes esse aprendizado, ele é involuntário. Nós falamos e repetimos determinadas frases, determinados conceitos, sem questionar, sem necessariamente entender se eles de fato são a verdade. Precisamos então aprender a pensar e refletir sobre aquilo que é fundamental na nossa vida. Então, a gente, sem querer ser repetitivo em cima de alguns temas, mas ninguém precisa nos obrigar a querer ter determinadas coisas. Às vezes a gente se sente obrigado, a dar aos nossos filhos determinadas coisas, porque é uma crise incrível, né? Os nossos filhos têm amigos, e às vezes os amigos têm determinadas coisas, e às vezes nós nos sentimos obrigados a dar determinadas coisas aos nossos filhos, mas será que os nossos filhos precisam disso? Será que isso é fundamental? Então, nós aprendemos coisas e reproduzimos coisas e pensamentos que não necessariamente significam que são a verdade ou parte dela. Então, nós precisamos aprender a refletir. Isso acontece na nossa vida cristã também. Muitas vezes nós achamos que nas discussões cristãs estamos no fundo do conhecimento, estamos aprofundados. Contudo, possivelmente, nós podemos estar na superfície, porque estamos discutindo em cima de coisas e princípios que às vezes não são fundamentais, e nós gastamos muito tempo na superfície e esquecemos que o aprofundamento, ele é muitas vezes oposto àquilo que nós achamos que é aprofundamento. Quanto mais conhecemos Deus, por exemplo, mais queremos buscá-lo. Quanto mais conhecemos Deus, mais nós nos sentimos fracos. Como assim, pastor? Não é para eu me sentir forte? Na verdade, é justamente o oposto. Nós aprendemos que quanto mais conhecemos a Deus, mais fracos nós nos reconhecemos, mais dependentes nós nos reconhecemos. Quanto mais entramos na intimidade do relacionamento com Deus, mais reconhecemos a nossa insignificância, a insignificância do nosso saber e do nosso poder. Agora, o oposto também pode ser verdade. Quanto menos temos intimidade com Deus, mais nos sentimos autossuficientes para a nossa espiritualidade. Paulo diz que quando ele parecia fraco, então é que ele era forte. Então, muitas vezes, nós estamos invertendo o conceito da vida cristã, e às vezes, no dia da angústia, nós nos encontramos pessoas frágeis, e toda aquela aparente fortaleza se desfaz rapidamente diante dos nossos olhos. Por quê? Porque aquele que está no Senhor precisa reconhecer a sua insignificância e ao mesmo tempo a sua força que vem dele. Ou seja, nada vem de nós, tudo vem dele. Se estamos fortes é porque ele nos fortalece. Se somos sábios é porque ele nos concedeu sabedoria. Então, precisamos muitas vezes fazer paradas e repensar sobre aquilo que estamos fazendo, falando e vivenciando. Então, falamos na semana passada que se nós fizéssemos um retrocesso, e não um retrocesso no sentido de voltarmos a coisas não fundamentais, mas voltarmos à essência do Evangelho e tentarmos, por exemplo, escolher uma palavra para definir a vida cristã, o Evangelho, a palavra de Deus. Talvez nós poderíamos escolher falar que a palavra de Deus é a palavra da salvação. Legal. A essência do Evangelho é a palavra da salvação. Mas talvez para algumas pessoas isso não seja tão fácil de se entender quando ela não sabe que está perdida. No entanto, se nós dissermos que o Evangelho de Deus é o Evangelho da esperança, espera um pouquinho, esperança é uma boa palavra para definir a essência do Evangelho. O homem estava perdido e muitas vezes nós nos encontramos perdidos, nós nos encontramos frágeis, nós nos encontramos desanimados, nós nos encontramos entristecidos, e o que nós precisamos é esperança. Qual seria a melhor tradução, pastor Kenneth, para o slogan da Copa?
né? Que o futebol é para a esperança, é isso? Todos unidos pelo futebol. E aí estava lá assim, ó, a Carol perguntou isso, né? O futebol para a esperança. Alguma coisa assim estava num slogan da FIFA. E é engraçado, né? O futebol como esperança. Puxa vida. Nós falamos que não íamos entrar muito no tema Copa do Mundo, mas depois o pastor Kennedy dá uma olhada naquela frase que fala justamente sobre o futebol como esperança. E é justamente em cima dessas coisas que a humanidade tem fundamentado a sua vida. A esperança em coisas que na verdade não são capazes de dar esperança. Ou se a dão por um período de tempo. Mas o único que é capaz de nos dar a esperança, e nós vimos na semana passada, nós vimos que Cristo é a razão da nossa esperança. Ele é o fundamento, Ele é a verdadeira esperança. Então, quando Cristo entra na sua vida e na minha vida, nós encontramos o verdadeiro fundamento da esperança. E aí, nós passamos então a vivenciar, a viver uma vida pautada em Cristo. Puxa, mas isso não significa que eu vou sofrer muitas vezes? Significa que, como qualquer ser humano, nós vamos sofrer, nós vamos ter decepções. No entanto, Cristo não nos abandona e Ele é a nossa esperança. Paulo, por exemplo, foi um grande cristão com erros e acertos como eu e você. Não vamos achar que Paulo foi melhor do que você, nem foi melhor do que eu. Ele foi um ser humano como eu e como você, com erros e acertos, mas que tinha muito claro em sua mente o objetivo que ele tinha traçado para a sua vida, que era ser parecido com Cristo. Ele sabia qual era a sua missão pessoal como cristão, e ele também sabia qual era a missão da igreja, chamada Igreja de Cristo. Então ele tinha isso muito claro. E quando nós temos um objetivo muito claro, fica muito fácil para nós darmos uma direção para a nossa vida, porque nós passamos então a submeter a nossa vontade àquele que é o fundamento da esperança. Agora, quando nós não temos um objetivo muito claro na nossa vida, nós ficamos oscilando entre servir a Cristo ou não servir a Cristo, seguir ou não seguir, obedecer ou não obedecer. Então às vezes procuramos justificativas para fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer algumas coisas. Então Paulo tinha isso muito claro. A esperança que ele havia experimentado, ele entendia que precisava ser transmitida às outras pessoas, para que essas pessoas então também pudessem alcançar a esperança. E a verdadeira esperança, não somente uma esperança, mas a esperança. Então, nós, voltando um pouquinho, nós falamos na semana passada sobre o fundamento da esperança. Está no nosso site, se você quiser acessar. Não ouviu a primeira mensagem, pode acessar. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ponto, que é esperança para viver, missão. Nada a ver, nenhuma comparação com Rambo 2, a missão, mas basicamente, quando nós encontramos a esperança para viver, nós encontramos também uma missão. Abra lá sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Deixe lá aberto em Colossenses, capítulo 1, que é a base do nosso estudo, a carta de Paulo aos Colossenses. Veremos alguns outros textos, mas a nossa base está aqui em Colossenses. Nós vimos que na semana passada que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele começa o capítulo 1 ressaltando, destacando a figura de Cristo, ressaltando o seu papel, ele sendo a imagem do Deus invisível, aquilo que nós podemos ver do Deus que se revela. E ele começa a trabalhar. E o que nós fizemos? Nós fizemos a leitura e depois fizemos um resumo do texto ali na tela. O que nós vamos fazer é um pouquinho disso hoje também, e vamos ler bastante da Bíblia. A gente vai ter a prática nessas 3 semanas de ler a Bíblia. Então nós vamos ler Colossenses também agora a partir do versículo 24. Só 2 versículos, capítulo 1, versículos 24 e 25. Diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo,
que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que até então já pudemos oferecer a Ti com os nossos lábios e corações, e pedimos agora, Pai, que esteja completando, Senhor, a mensagem iniciada na semana passada nos nossos corações, para que saiamos daqui desafiados a uma vida diferente. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, solidifica nos nossos corações mais um pouquinho daquilo que é o Teu Evangelho, para que possamos transbordar no conhecimento e na ação em prol do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que Paulo está dizendo aqui, fazendo um elo com outros textos que ele mesmo disse, ele diz o seguinte: Paulo fala que ele particularmente foi chamado para ser um ministro da palavra de Deus, mas que o objetivo do seu trabalho era a edificação da igreja. Tudo que ele fazia e suportava era pela igreja, ou seja, a igreja havia sido estabelecida por Cristo e estava sendo edificada, tanto no aperfeiçoamento como na expansão. Isso aqui é um bom resumo do que Paulo disse aqui e o que ele diz em todas as outras suas cartas. A missão que ele tinha para a sua vida e que ele entendia que era a missão dos cristãos era a edificação da igreja. Lembrando que nós não somos a causa, nem o fundamento e nem a força para essa transformação e para essa edificação. Lembrando que ele, em Cristo Jesus, é a causa, nós somos as suas ferramentas, os seus instrumentos. Mas o objetivo de vivermos, e ele diz, o meu objetivo é sofrer para que a igreja seja edificada. E isso ocorre por meio dos dons, dos talentos, que todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo para exercer. Ou seja, nós servimos ao Senhor para quê? Para que haja a edificação da igreja. Agora, preste bastante atenção. Essa edificação ocorre de duas maneiras: no aperfeiçoamento dos que são cristãos e na expansão da igreja. Ou seja, nós que conhecemos a Cristo, nos edificamos mutuamente, porque nós trabalhamos em prol da igreja que somos nós, e também anunciamos o Evangelho para quê? Para que seja expandida a igreja. Então, Paulo, ele diz que o nosso papel é trabalhar na edificação da igreja que é de Cristo. Ele diz que no seu caso, e no caso da própria igreja, a ferramenta que Deus usa através de nós para justamente edificar a igreja é o quê? A palavra. Então, ele precisava levar a igreja como um chamado ministro do Evangelho, ele precisava levar a igreja ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus revelada na sua palavra era aquilo que fundamentava a sua missão. Então, muitas vezes, nós acabamos desenvolvendo uma igreja, ministérios e uma vida cristã pautada em fundamentos equivocados. Às vezes, nós solidificamos a nossa vida em cima de coisas que não são aquilo que Deus espera de nós. Então, é preciso que a gente volte à essência. Nós encontramos esperança para viver em Cristo. Ele é o nosso fundamento. E Deus escolheu um povo para que essa esperança fosse colocada como missão, como objeto da nossa mensagem. E essa mensagem de esperança precisa ser anunciada através da ferramenta da palavra de Deus. Vejamos o capítulo 2, ainda de Colossenses, versos de 6 a 10. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos
princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Paulo demonstra aqui algumas de suas responsabilidades como ministro do Evangelho. Ele fala para os cristãos em aperfeiçoamento que eles precisam ter um coração cheio de gratidão e crescer na fé. Ainda afirma que os cristãos não podem se deixar levar pelos ensinamentos que tirem Cristo do centro e exaltem o homem ou outras coisas. Eu estou lendo um livro, é um livro assim, que algumas pessoas que forem ler, talvez vão achar extremamente herético, né? De ensinamentos equivocados. Ele chama Conversas Iradas com Deus. E quando eu vi esse livro no Kindle, eu falei assim, vou comprar, né, R$4, vou comprar para ver se é bom, né? E comprei e descobri que ele é de uma atriz chamada Susan Isaacs, americana, e ela fala um pouquinho da sua história. Ela cresceu numa igreja luterana e do seu crescimento na vida cristã, conciliando com o fato de ser artista e a sua dificuldade. Eu estou no finalzinho ainda, não terminei, mas o trajeto é uma vida de conflitos. A vida dela é uma vida de conflitos entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade da carne, sentir-se amada por Deus e sentir-se abandonada por Ele. E ela passa o livro inteiro falando das suas contradições como ser humano. E eu cheguei hoje à tarde, não estava programado, mas cheguei hoje à tarde numa parte em que ela está fazendo como uma terapia com Deus. Então ela está num terapeuta cristão, um pastor, e ela como se ela estivesse fazendo uma conversa com Deus, colocando o seu coração diante dele. E ela chegou a uma conclusão muito simples. Ela correu, e o único que nunca a abandonou foi o Senhor. O único que nunca a abandonou foi o Senhor. Esteve todos os momentos do lado dela. Ela teve decepções na vida? Muitas. Mas quem estava lá para ampará-la? Somente o Senhor. Ele é a nossa esperança. Ela colocou outras pessoas no lugar de Cristo. Colocou outros seres humanos, carreira no lugar do Senhor. Mas ela disse que por quanto tempo eu perdi procurando respostas, e Deus estava sempre comigo, todos os dias da minha vida. Eu não sei o que aconteceu com ela hoje, eu não sei se ela está firme no Senhor. Estou vendo o livro como se fosse uma biografia, né? Mas ela é muito engraçada com algumas expressões, às vezes até irreverente demais, mas é interessante como às vezes nós estamos em conflito com o Senhor, porque nós não, de fato, colocamos Ele no centro da nossa vida, onde Ele deveria estar reinando soberano. Quando nós cantamos, entronizamos a Ti, Senhor, né? Ou seja, reconhecemos que Tu és aquele que está sentado no trono, mas será que está sentado no trono da minha vida? Que Ele está reinando soberano, nós sabemos. Você querendo, eu querendo, nós concordando ou não que Ele está reinando soberano. Agora o que Ele busca é reinar soberano no nosso coração. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente e entender que tanto das crianças que estão aqui, quanto dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, o que Ele quer é ser Senhor da sua vida. Ele quer reinar na sua vida para que você seja um dos instrumentos que Ele usa para a edificação da sua própria igreja. Ou seja, nós juntos colaborando para o crescimento do reino de Deus, auxiliando no crescimento dos outros e integrando novas pessoas. E aí entramos então no nosso segundo ponto, que não era um, acho que na hora de eu mudar para o computador daqui, ficou um só. Mas o segundo ponto é proclamação do Evangelho. Então nós falamos que precisamos ter Cristo, exercer os nossos dons para aperfeiçoamento, mas a expansão da igreja acontece também pela proclamação do Evangelho. Veja comigo os versos 25 a 29 do capítulo 1. Vamos repetir o 25 e vamos agora até o 29.
Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele diz que o mistério do Evangelho esteve oculto, mas agora havia sido revelado. E era papel de Paulo e da igreja apresentarem o Evangelho às outras pessoas. E ele se resume em Cristo em vós, a esperança da glória. Os cristãos devem edificar a igreja pelo aperfeiçoamento dos cristãos e pela expansão, a proclamação do Evangelho, do mistério que agora fora revelado. Sabemos pelo próprio apóstolo que a força para esse processo não vem de nós, mas a força vem de Deus, do próprio Espírito Santo que opera em nós. Mas não podemos deixar de observar que é muito fácil identificarmos as nossas prioridades pelos frutos que produzimos. Mais ou menos assim: como tem sido a minha conduta? Quais têm sido as minhas prioridades? A partir dessa reflexão, é como se nós colocássemos a nossa alma no espelho e enxergássemos se de fato nós somos um cristão que se preocupa com a expansão do reino de Deus. Tem gente que se diz cristã, mas pouco se importa com os planos de Deus. Tem gente que se diz cristã, mas diz que se importa, contudo as atitudes negam as suas palavras. E por outro lado, existem pessoas que de fato se importam com o reino de Deus. Pense em você. Você se importa com a expansão do reino de Deus? Você ama a Cristo acima do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu namorado, marido, esposa, filho? Sabe aquele filho amado, pequenininho? Os pais que têm, e mães que têm filhos pequenos, é muito comum a gente se sentir extremamente apegado. Não existe nada mais importante para nós do que o nosso filho pequeno. Não é isso, Débora? Nada mais importante. Agora a pergunta é: Deus está acima dos nossos filhos? Essa é uma pergunta muito séria. Porque nós podemos, não, lógico, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas nada do que a gente faça, a gente coloca Deus em primeiro lugar. Os nossos filhos em primeiro lugar. Eu concordo com você que eles são importantes. Mas o amor que nós devemos dar aos nossos filhos não substitui o amor essencial que devemos devotar a Deus. E vou dizer muito claramente, prestem bastante atenção. Muitas vezes, nós idolatramos tanto pessoas, idolatramos tanto, que nós ficamos cegos. E talvez a nossa oração hoje seja: Senhor, abra os meus olhos, me leva onde eu possa realmente ouvir a Tua voz, me leva para cura meu coração, para que de fato o Senhor seja o primeiro e o último, o fundamental, sem o qual eu não viva tranquilamente. Pense hoje que o que Deus diz para você é que Ele deve ser a prioridade na sua vida, e a expansão do Evangelho. Ah, então pastor, eu vou largar meu filho para pregar o Evangelho a outros? Não, pregue o Evangelho para o seu filho. Pregue o Evangelho para o seu filho. Se você o ama tanto, viva como um cristão verdadeiro para o seu filho enxergar. Se você tem amor a Deus, seja um cristão genuíno, para que o seu esposo, a sua esposa, ai pastor, mas não é fácil. Irmãos, mais do que nunca, eu sei que não é fácil. Paulo sabia que não era fácil. Os pastores aqui sabem que não é fácil. Mas é papel do cristão verdadeiro entender que nós precisamos refletir a luz de Cristo neste mundo. Nós precisamos levar esperança aos que estão famintos de esperança. Nós fomos resgatados para resgatar. Olha o que diz capítulo 2, versos 13 a 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos, ou seja,
nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo está dizendo, através do apóstolo Paulo, que ele, você e eu, estávamos mortos nos nossos pecados, mortos para Deus, separados de Deus, sem esperança. E quando Cristo estende as suas mãos, Ele então nos resgata do império das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, e nos dá uma nova esperança. Ele cancela a dívida que era contra nós, a dívida de sangue que já foi paga pela cruz de Cristo, e nos transporta para uma nova vida, uma vida de esperança. E então, a partir dessa consciência de que estávamos mortos e fomos resgatados, nós precisamos viver para resgatar. Tem gente morrendo, tem gente que ainda está morta sem Cristo. Será que nós amamos a Deus realmente? Olhe os seus frutos, vou olhar os meus frutos, você olha os seus. Será que amamos a Deus ou amamos a Igreja Batista Livre? Será que amamos a Deus ou amamos a comunhão dos irmãos? Será que amamos a Deus e não abrimos mão das nossas convicções? Será que somos o tempo todo? E aí nós vamos mostrar um pouquinho, no terceiro ponto, algo fundamental. A missão da igreja é a edificação de si mesma, é a proclamação do Evangelho, e é ter Cristo como modelo. Cristo é o modelo. Então, alguém escreveu um livro, Nos Seus Passos, o que faria Jesus, o famoso livro, né? O que Jesus faria nos seus passos? Existem aqueles que amam esse livro, que falam que é uma boa referência para a vida cristã. Existem aqueles que dizem que é impossível viver como Cristo, mas o fato é, Cristo é o nosso único modelo, e a partir dele nós vamos trilhar o nosso caminho. Não importa o que o seu vizinho faça, não importa o que seu pai e sua mãe façam, você foi chamado para trilhar os passos de Jesus, seguir nos passos de Jesus. O objetivo da edificação da igreja, que inclui o aperfeiçoamento e a expansão, que é a proclamação do Evangelho, é apresentar todo homem perfeito em Cristo, diz no capítulo 1, versículo 28. Olha lá, vamos repetir o versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um, ou todos os homens, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cristo é o modelo a ser seguido. E quando eu falo que ele é um modelo, olha lá, ele é um modelo de luta e sofrimento. Pastor, ser cristão é muito difícil. Então você não está disposto, garanto que você não entendeu nada. Porque ser cristão não é fácil. Nós vamos ter momentos de luta, como qualquer ser humano, mas talvez tenhamos mais lutas pelo fato de sermos cristãos. E talvez precisemos dedicar mais da nossa vida. Talvez nós não estamos preparados, mas o Senhor vai nos moer. Escuta só. O Senhor vai nos moer para tirar de nós aquilo que não lhe agrada. E talvez isso não seja algo muito proclamado no Evangelho. Talvez isso não seja algo muito agradável de se falar. Ele vai nos moer, porque Ele sabe o quanto Ele pode fazer nas nossas vidas. Mas é neste momento que nós estamos sendo às vezes moídos pelo Senhor. Mas o Senhor é mau? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Guizinho essa semana estava dodói, Fernanda precisava dar uma injeção nele, ligou para o Mateus e falou, vamos levar ele para dar injeção. Não é isso? Pega lá, segura, ele faz um escândalo, chora, e agora ele está bonzinho. Não é? Muitas vezes nós achamos que o sofrimento é motivo de desânimo. Mas vamos mudar a nossa mente, pedir ao Senhor que nos leve onde nós possamos ouvir a sua voz. E que muitas vezes a dor e o sofrimento são
estratégias que Deus permite que nós passemos, situações que permite que nós passemos como estratégia para aperfeiçoamento das nossas vidas. Ele é nosso modelo, e ele sofreu, e ele lutou, mas ele também teve uma conduta irrepreensível e responsável. Ele cumpriu a sua missão. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Responsabilidade para com o seu chamado. E ele era uma pessoa irrepreensível. Ele foi uma pessoa que se entregou, que amou, que perdoou. Ele foi uma pessoa que restaurou a esperança daqueles que estavam caídos na sua doença, no seu pecado, na sua religiosidade falsa. Ele restaurou a esperança. Olha o exemplo da mulher adúltera, olha o exemplo dos coxos, dos paralíticos, olha o exemplo de Nicodemos e de outros religiosos que se prostraram diante dele porque não encontravam na legislação algo que os fizesse nascer de novo, mas encontraram nele a fonte da sua esperança. Ele é o nosso modelo. E qual é de onde vem todo esse poder? O poder vem do alto. O versículo 29 diz o seguinte: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, disse Paulo. Eu tenho poder? Não. Você tem poder? Não. Mas Deus te capacita para ser um exemplo. Alguns alertas que ele deixa nessa passagem. Aliás, no texto de Colossenses, novas filosofias, ele fala, capítulo 2, versos 8 a 10, que nós já lemos, ele fala: cuidado que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha o que ele está dizendo. Alguns dizem que era o chamado gnosticismo, mas é difícil acreditar que era o gnosticismo na sua essência, porque ele ganha força somente no século II. Mas o primeiro século já anunciava princípios do que seria o gnosticismo, que tirava Cristo do centro e colocava o conhecimento, a experiência humana acima de outras questões fundamentais, como o próprio Cristo, como fundamento da fé. Então ele diz o seguinte: se vocês têm uma missão, vocês precisam estar atentos, porque existe um inimigo, e o inimigo vai usar de artimanhas para tirar vocês do foco, tirar vocês da essência. E a essência são ensinamentos que precisam ser questionados pelo conhecimento da palavra. Então lembre-se, se o primeiro objetivo é a edificação da igreja, e Paulo, que foi chamado para pregar e ensinar, ele estava apresentando a palavra, é porque o conhecimento da palavra ajuda a resistir a esses ensinamentos equivocados. Hoje estávamos falando na hora do almoço, eu não sei se foi meu pai que falou, se foi o Tiago que falou, não me lembro exatamente, mas falaram alguma coisa que estão vendendo uma vassourinha para lutar contra o diabo, é isso? É isso mesmo? É isso? Vassoura? Gente, aí o meu sobrinho levantou e falou o seguinte: mas quem compra? Gente como eu e você. Gente como eu e você. Irmãos, a Bíblia ela é muito clara. Existem ensinamentos equivocados, existem filosofias erradas, existem caminhos tortuosos. Existe, por exemplo, no mercado, o ganho fácil é uma ilusão, porque você vai viver correndo atrás do ganho fácil. É difícil, ganhar dinheiro não é fácil. Assim como na fé, o crescimento e a vitória não é algo para ser trabalhado com essa irresponsabilidade. Mas nós só vamos saber questionar se nós conhecermos a palavra da verdade, o fundamento da nossa esperança. Mas olha outra coisa, isso aí é um inimigo externo, que adentra a igreja. Mas existem os equívocos dentro da própria igreja.
E Paulo chama isso de religiosidade. Capítulo 2, versos 20 a 23. Olha o que ele está dizendo, presta bastante atenção. Ele já disse no capítulo 2 sobre as ordenanças, sobre o excesso de ordens. Ele diz assim, ó: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque acolá. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo o seguinte: Gorete, Antônio, não adianta vocês falarem o tempo todo pro Anderson, pro Anthony, e eu não preciso, eu e Viviane, falar para Carol, assim como todos nós, assim, olha, ó, só não faça, não faça, não faça, não faça, Deus não gosta, Deus não gosta, Deus não gosta, Deus não gosta, isso está errado. Às vezes nós ficamos tanto no não faça, não faça, não faça, e ele está dizendo o seguinte, que essas imposições não refreiam os impulsos da carne. Sabe quem refreia? É uma verdadeira conversão de dentro para fora. É uma verdadeira transformação de dentro para fora. Sou eu que estou dizendo isso? Quem está dizendo isso? Deus está dizendo isso. Então, o que acontece muitas vezes com a igreja? Regras e regras e regras e regras e regras. Pode, não pode, pode, não pode. Todo mundo quer saber se pode ou não pode. Agora, isso não significa que tudo possa. Aí todo mundo já estava assim, então não aguento mais ouvir não faça, não faça, não toque e tal. Mas a Bíblia em nenhum momento ela incentiva a prática exclusiva do pode e não pode, do pode e não pode. Nós precisamos entender que o nosso papel como cristãos, preste atenção, é transmitir a palavra da esperança que muitas vezes nós deixamos de fazer. O que nós não podemos é deixar que vãs filosofias nos equivoquem, nos maculem essa pureza da palavra, e não podemos continuar com discussões do pode ou não pode. Isso não significa que um verdadeiro cristão pode ou deve permanecer do jeito que estava antes. Deixa eu viver minha vida, Deus me ama do jeito que eu sou. Peraí. Aí Paulo vem e fala uma coisa diferente, capítulo 3. Ele diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aí ele diz, verso 5, olha, do 5 a 10, é uma exortação. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que se Cristo é o nosso modelo, eu não preciso ter medo de tocar, de falar, de fazer, e a igreja não deve estabelecer um padrão do pode e não pode. Obrigado, Silvia. Obrigado, viu? Obrigado. Tô cuspindo aqui já seco, né? Preste atenção. Então, não é assim, pode ou não pode? Será que a gente vai ter que ficar discutindo sobre tudo que pode ou não pode? Se a nossa vida
está em Cristo e Ele é o nosso modelo, nós automaticamente precisamos deixar que o Espírito Santo nos leve a fazer isso ou aquilo, e deixar de fazer isso ou aquilo pela consciência e não pela imposição. Porque eu posso dizer para você, não ouça música do mundo. Eu sou contrário àqueles que acham que existem músicas do céu. Eu acho que todas as músicas, existem músicas boas e músicas ruins. Então, não adianta eu ficar discutindo com você que tipo de música você pode ouvir. Sabe por quê? Porque se você ouvir uma música, prometo que eu não vou derrubar, hein? Se você ouvir uma música que contraria os seus valores, e aí, às vezes as meninas ficam bravas comigo, porque eu falo o seguinte, não é o fato de ouvir o funk, o rock, o samba ou qualquer coisa. É o que distorce Cristo, a sua palavra. Eu vou ficar cantando lepo-lepo? Eu vou gravar um CD para no meu carro ficar lá e lepo-lepo da coisa da vida? Eu vou ficar dando beijinho no ombro? Pensa. Eu preciso falar para você, ouça ou não ouça? Se Cristo é meu modelo, o Espírito Santo me ensina o que eu devo e o que eu não devo. Porque se eu conheço a Cristo, e permaneço nas minhas práticas antigas, eu não sou um canal de esperança para ninguém. Eu não sou um modelo para ninguém. E não nos esqueçamos que Ele nos resgatou para que nos tornemos instrumentos de resgate, proclamadores da esperança. Ele diz no versículo 12, e a última leitura que vamos fazer, do 12 ao 17, o famoso texto que nós tanto conhecemos, diz assim, e um pedido de pausa. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, olha só, ele está dizendo que você que encontrou a Jesus como seu Salvador é povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, deem suporte ou suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Ou seja, eu devo ou não devo? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam gratos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que ao sem Deus, nós precisamos apresentar a esperança que é Cristo. Aos cansados, nós precisamos apresentar o descanso que Cristo pode dar. Aos entristecidos, nós precisamos falar da alegria que o Senhor pode dar. Aos atribulados, nós precisamos falar da paz de Cristo. Aos agressores, nós precisamos oferecer o perdão. Aos inimigos, nós precisamos oferecer compaixão. A todos, sem distinção, nós precisamos apresentar o amor, que é o elo perfeito. Esta é a nossa missão. Nós encontramos o fundamento da esperança, que é Cristo. Nós encontramos o fundamento, fomos resgatados. Ele fala que nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aí ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele então nos restaurou a esperança. Então ele nos chama para sermos porta-vozes dessa esperança. Existe muita gente sem Deus, que não conhece a Cristo. Nós precisamos apresentar a Cristo. Existe muita gente hoje aqui, como os nossos irmãos, que estão cansados, sobrecarregados, e que precisam do nosso amparo.
Existem entristecidos que precisam da alegria do Senhor. Existem pessoas que estão precisando de aperfeiçoamento, de crescimento, e é nosso papel. Nós temos a missão de vivermos e apresentarmos a esperança para viver. O Senhor nos chama para isso. A igreja, preste atenção, é a comunidade dos seguidores de Cristo. Olha lá, a igreja é a comunidade dos seguidores de Cristo, uma família de fé que vive para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você fomos resgatados, alcançados, e em nós nasceu a esperança para que possamos resgatar a outros, anunciando o Cristo que é a esperança viva, baseado em 1 Pedro 2, 9 e 10. Nós somos raça eleita, geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a sua missão. Esta é a minha missão. Esse é o chamado que ele nos faz. Primeiramente, edificar a igreja pelo aperfeiçoamento pela palavra. Além disso, proclamar o evangelho, resgatados para resgatar, expandir o reino. E também ele fala que Cristo deve ser o nosso modelo de luta, de conduta, de amor e de perdão. Cristo é a nossa esperança e precisa ser de outras pessoas. É nossa missão. Fala assim, é minha missão. É missão. Anunciar a Cristo aos que ainda não o conhecem. É a sua missão e a minha missão. Amém? Vamos orar. Senhor, eu não tenho palavras para agradecer pela grande obra que fizeste na minha vida, na vida de muitos irmãos aqui. Obrigado, Pai, porque quando estávamos mortos em nossos pecados, o Senhor não considerou nenhum deles, mas criou um caminho para nos reconciliar contigo. E obrigado porque este caminho é também a única verdade. Obrigado porque este caminho é a vida. Obrigado porque a vida é Cristo. Obrigado, Senhor, porque nos ama apesar de nós. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes colocamos outras coisas, outras pessoas à frente do Senhor. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nos sentimos muito autossuficientes, confiantes, e esquecemos que a verdadeira intimidade gera humildade, sensação de fraqueza, mas a alegria pela força que vem do alto. Alegria porque somos chamados mais do que vencedores. Não marcamos nenhum gol, mas somos mais do que vencedores, por meio de Cristo, que é a verdadeira esperança. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciarmos essa missão. Ajuda-nos, Senhor, a nos agarrarmos a essa esperança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Que a tua palavra seja o nosso alimento. Que o teu Espírito nos capacite e que possamos edificar a sua igreja pela força do Espírito Santo, pelos dons e talentos de servirmos uns aos outros como irmãos. Além disso, pela proclamação, pela expansão do Evangelho. Que essa seja a nossa missão e que Cristo seja o nosso modelo, único modelo de luta, de responsabilidade, de testemunho, de amor e de perdão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos louvar o Senhor. Vamos dar
um passinho nas músicas para trás, assim. Vamos cantar. Me leva novamente, Senhor, aos teus pés, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Vamos louvar o Senhor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura, Senhor, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. 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 Leva, Deus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Onde, ó Deus, aos teus pés. Me leva, ó Deus, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Irmãos, Vamos tocando. nós precisamos, enquanto o grupo canta, bem suave, acredito que talvez seja o momento de orarmos uns pelos outros. E talvez Deus tenha falado do seu coração para ser uma pessoa de conduta, uma pessoa com responsabilidade. Não é nosso costume, mas eu quero orar pela sua vida aqui na frente, se você quiser. Vou orar por você. Enquanto o grupo canta, vem aqui à frente se você quer fazer um compromisso com o Senhor. Vamos orar. Vem aqui à frente. Faça um compromisso com Deus. Na tua vontade. Pode vir aqui, ó. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu Coloca posso diante do me Senhor completar. aquilo que você quer que Ele faça na sua vida. Nós vamos orar por você. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Senhor, ouça a nossa oração cantada. Me leva onde eu Nos leva, possa Senhor, ouvir onde tua podemos ouvir a Tua voz. voz. Pai, que esses irmãos que estão aqui à frente, Senhor, Me leva onde eu que o Senhor esteja possa olhando ouvir para esses tua corações de uma maneira especial. Que haja um compromisso, Senhor, verdadeiro em qualquer área, Senhor, que eles estão colocando agora, Senhor. Quer seja pela conduta, Senhor, pela missão, para serem propagadores da sua esperança, para colocarem Cristo no centro das suas vidas. Pai, que eles sejam famílias, casais, pessoas individualmente, Senhor, comprometidas contigo. Tira, Senhor, aquilo que está errado e enche a vida deles, Senhor,
com aquilo que é a tua vontade, Senhor. Pai, não deixe que eles saiam daqui do mesmo jeito que entraram. Que a tua palavra os alimente, os desafie e os leve, Senhor, a uma nova vida. Uma vida realmente triunfante, mas lutando pela causa do Evangelho, Senhor, lutando pela tua vontade. Pai, nós oramos porque confiamos que tu és soberano, poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva, Deus. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Só aos teus pés, ó Pai. Aos teus pés. Amém. Que bom. Glória a Deus. E esse próximo cântico diz: aonde eu estiver, o que eu fizer, que eu possa ser a tua boca, ó Pai. Nós cantamos esse cântico no coral. Ele tem uma letra muito profunda, muito linda. Vamos refletir nela também. Vamos louvar o Senhor. Meu querer. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num posto amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar, cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. E eu quero, ó Pai,
Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o nosso querer, ó Pai. Eu quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém, amém. A gente se alegra aqui com algumas coisas, né, que às vezes só a gente que está vendo, a gente que está vivendo, a gente que vê os frutos de um baterista como o de Emerson aqui, a gente se alegra muito e a gente louva o Senhor por isso, por todos, né? Por todos, mas a gente louva o Senhor, porque os frutos têm frutificado, né? Os frutos têm frutificado, as sementes têm brotado, né? Através da vida dos irmãos aqui. Vamos louvar o Senhor. Se não participar ainda do momento gostoso, como que é? Trazer os dízimos, as ofertas, aqui o gasofilácio está aqui à frente, você tem a liberdade nesse momento de sair do seu lugar. Vi que as crianças já vieram e que tem sido muito bonito, tem sido muito legal elas participarem. E durante esse cântico você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui trazer os dízimos e as ofertas. Vamos louvar. Vamos direto agora. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Aquela olhadinha pro seu irmão é legal, né? Fez você. Vamos do início, nada se compara, direto. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes do meu caminhar, os meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Olha, nada. Do teu espírito não me ausentarei, pois se subo ao céu ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Vamos novamente, Senhor, tu me sondas. Bora! Senhor, tu me sondas,
Tu me conheces, sabes do meu caminhar. Os meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito não me ausentarei, pois se subo ao céu ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Vamos lá, pois se subo, agora. Pois se subo ao céu ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Amém. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por esse momento fantástico, ó Deus, maravilhoso, grande, pois exaltamos o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui, ó Pai. Tudo isso é para glorificar, honrar o teu nome, para cumprir aquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, do sustento que o Senhor tem nos dado todos os dias, ó Pai. E que também a tua obra seja, ó Pai, propagada por todo mundo, que esse recurso